Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título sobre relacionamentos, né? Um papo sobre relacionamentos, na verdade, o título da playlist, que é uma playlist a qual eu venho aí trazendo diálogos concernentes às relações atuais, né, concernentes aí ao modo, à modalidade de relacionamentos na contemporaneidade, né, inclusive relações abusivas, relações destrutivas, que é uma modalidade de relacionamento que vem sendo muito recorrente, né, nos tempos atuais. Bom, no vídeo anterior eu fiz referência a um artigo que eu prometi trazer aqui para essa playlist, para dialogar com vocês, né, em cima desse artigo. Quem não assistiu o vídeo anterior, é importante que você assista, né, porque esse aqui é uma extensão do vídeo anterior. Então, para você ter uma compreensão abrangente, é importante que você entre na playlist de título Um Papo sobre Relacionamentos e assista o vídeo anterior a este. Vejam bem, gente, esse artigo, o qual eu mencionei, compõe a revista Psicologia, Ciência e Profissão. O título desse artigo é Atividade Reflexiva com Mulheres que Sofreram Violência Doméstica. É esse artigo aqui, certo? E aí a gente vai refletir em cima do que esse artigo traz. Eu não sei se ele está disponível na internet, tá? Porque o que eu tenho é a xerox dele, que foi entregue pela minha professora de fenomenologia no período passado, né? E eu também não tenho como afirmar para vocês o nome dos autores, porque está ilegível na xerox. Mas eu vou frisar mais uma vez para quem tiver o interesse de procurar esse artigo. O título é Atividade Reflexiva com Mulheres que Sofrem Violência Doméstica. Gente, vamos contextualizar o intuito desse artigo, o objetivo desse artigo, tá? Isso aqui, gente, é um trabalho que está embasado em uma atividade reflexiva. Essa atividade, ela foi feita aí com um grupo de mulheres que sofrem violência doméstica, até mesmo que sofreram violência doméstica, né? Que é uma modalidade de violência que está dentro do contexto de um relacionamento abusivo, que está dentro do contexto de um relacionamento destrutivo. Então, esse grupo que proporcionou essa atividade reflexiva teve aí como objetivo promover discussões que daí então propiciassem a reflexão das mulheres sobre novas formas de enfrentamento das situações de violência ou até mesmo das consequências desta violência. Então, o que é que acontece? O intuito seria formar uma rede social de apoio às mulheres, né? E daí então oportunizar vivências de interação entre essas participantes. Por quê? Porque isso aí gera aprendizagens. E por gerar aprendizagens, consequentemente, se desenvolvem mudanças na realidade social dessas mulheres. Esse artigo, ele vai trazer aí uma citação de Azeredo, né? Essa citação elenca que há um crescente aumento no número dessa violência. Essa violência inclui várias outras formas de violência, que são a violência física, a violência psicológica, a violência relacionada ao estupro, às ameaças, né? Então vejam, levando em conta esse contexto de violência doméstica, em 2006 entrou aí em vigor a lei número 11.340/6. Essa lei é bastante conhecida,
e ela é conhecida como a Lei Maria da Penha. E aí essa lei tem como proposta justamente criar mecanismos para coibir, mecanismos para prevenir a violência doméstica e familiar. E aí é uma lei que prevê campanhas, que prevê aí programas que possam promover o enfrentamento dessa violência. E aí essa atividade reflexiva realizada por esse grupo, pelo grupo, que escreveu esse artigo, essa atividade ela foi instituída em uma instituição de apoio às pessoas que sofreram aí algum tipo de violência, que sofreram algum tipo de crime. E aí essa instituição, ela fornece amparo jurídico, ela fornece amparo social e ela fornece amparo psicológico, tanto para a vítima quanto para os familiares, certo? Então, esse texto vai aí trazer dados estatísticos, afirmando que no período de janeiro a outubro, isso lá no ano de 2007, foram atendidas 201 pessoas. Acredito que esse dado estatístico some todo de lá para cá, porque como eu falei, essa modalidade de violência, essa modalidade de relacionamento só tem crescido, só tem aumentado. Então vejam, foram aí atendidas nessa instituição, nesse período de tempo, 201 pessoas. Sendo dessas 201 pessoas, equivalente a 100% das pessoas, 88,06% foram mulheres, sendo 38,3% situações de violência doméstica, 3,48% estupro e 0,50% assédio sexual, que vai somar aí 42,28% dos casos. Então, 42,28% dos casos que chegam aí nessa instituição de apoio, nesse percentual está imerso a violência doméstica, o estupro e o assédio sexual. Então, gente, esse grupo não é aí um grupo que promove um trabalho terapêutico de forma propriamente dita, mas é um grupo que vai promover reflexões que têm sim efeitos terapêuticos. É um grupo que permite a troca de vivências. É um grupo que permite a troca de situações, de sentimentos, de histórias que são semelhantes ali entre elas. E aí isso aí serão fatores compartilhados, E aí os autores deste artigo irão elencar que esse trabalho partiu de uma perspectiva da psicologia educacional, na qual se compreende que as mulheres participantes do grupo se comprometem com a sua realidade. E elas se comprometem com a sua realidade distanciando-se dessa realidade. E daí, então, a partir do momento que elas se distanciam dessa realidade, elas objetivam essa realidade. E objetivando essa realidade delas, elas têm o poder de observar essa realidade de fora dessa realidade. E aí é quando ela se mune do empoderamento para daí então transformar essa realidade. E aí essa é uma perspectiva que tem uma credibilidade muito grande por parte do Paulo Freire, Paulo Freire diz que uma pessoa se compromete com a sua realidade quando ela se distancia dessa realidade para objetivá-la, observá-la e transformá-la, certo? Ou seja, se faz necessário um afastamento do objeto para se ter um olhar crítico
para refletir. E como é que elas se distanciam da realidade delas, Carla, e objetiva essa realidade? A partir do momento que ela escuta a outra narrando a sua história, que é semelhante à dela. Alguém narrar uma história a qual ela está vivendo, a qual ela está experienciando, e eu escuto aquilo, e eu me identifico com aquilo, porque eu vivo aquilo. E quando eu escuto a partir de um outro narrando, eu estou me distanciando dessa realidade. E é quando eu passo a percebê-la, observá-la, né? Quando a realidade ela se torna objetiva, faz com que os sujeitos encontrem soluções para os seus dilemas. Então, gente, o que é que acontece? Em grupo, essas mulheres podem aí ter um olhar crítico sobre a sua realidade, né? Porque quando elas escutam o relato de outras mulheres em situações similares às suas, é possível pensar sobre a sua própria realidade, porque elas se afastam da sua realidade e passam a observá-la de fora, porque quando o outro conta um fato semelhante ao que eu vivo, eu estou distante do fato. É o outro que está vivendo, mas, no entanto, é um fato semelhante ao meu. Então, gente, no primeiro encontro, a maioria das mulheres trouxe aí, né, suas histórias de violência. E aí uma delas, especificamente, uma delas relatou no início do encontro que não iria falar sobre si. Por quê? Porque ela não se sentia segura para falar sobre si. Mas sabe o que é que acontece? Na medida que as outras mulheres narravam seu sofrimento, as agressões que sofriam, suas questões, ela acabava falando, porque ela se identificava com aquilo a tal ponto que ela sentia-se motivada a falar, sabe? Porque uma outra estava compartilhando de uma realidade muito semelhante à dela. Uma das mulheres desse grupo, chamada Dora, dizia o seguinte, vejam o discurso dela. Eu sinto falta dele, apesar de tudo. Quando ele era bom, ele era muito bom. Vejam esse discurso. Sinto falta dele, apesar de tudo. Quando ele era bom, ele era muito bom. Vejam, ela sofria em uma relação abusiva. Havia agressões de alguma forma. E é por isso que ela estava ali, participando daquele grupo, sabe? Mas apesar de tudo, ela frisa que quando ele era bom, ele era muito bom. E por isso ela sente falta dele. Gente, o que é que faz uma pessoa ser boa quando ela te bate, quando ela te xinga, quando ela te menospreza? O que é que está nas entrelinhas desse discurso? O que é que podemos identificar aí nesse discurso, né, que nos faz chegar a uma conclusão acerca dessa mulher como desejante dessa relação, apesar de sofrer violência doméstica? E ela tem consciência que sofre esse tipo de violência. Ela tem consciência, porque ela está ali buscando apoio, buscando ajuda. E ela narra, né? Eu sinto falta dele apesar de tudo. Apesar de tudo o quê? Apesar de tudo que ela sofre com ele. Porque quando ele era bom, ele era muito bom. Daí vejam, uma outra mulher vai narrar o seguinte, chamada Carla. Ela vai dizer o seguinte, não sou capaz, não dou conta nem da casa, nem dos filhos, quanto mais de trabalhar fora. E aí vejam, isso responde o que está nas entrelinhas do discurso de Dora. Sinto falta dele, apesar de tudo. Quando ele era bom, ele era muito bom. Gente, hipoteticamente falando, quando ele era bom, ele era muito bom, nas entrelinhas dessa bondade pode estar justamente o homem provedor da casa.
O homem que trabalha fora, que traz os bens materiais para dentro de casa, que traz a alimentação, que é o provedor da família, que sustenta a família, né? E muitas mulheres, nesse sentido, são submissas. Muitas vezes por quê? Porque não tem estudos, muitas vezes porque não se sente capacitada, né, como a Carla narrou, para trabalhar fora. Né? Ela diz no discurso dela, não dou conta da casa e nem dos filhos, quanto mais trabalhar fora. E muitas vezes isso aí é uma tradição da família, né? As mulheres serem aí donas de casa. Daí vejam o que é que acontece, gente, tratando-se aí desse grupo. Esse grupo tem a perspectiva da Gregory, que é uma autora que vai trabalhar essas temáticas. A perspectiva da Gregory é de que as mulheres não são vítimas. Ela afirma isso e o grupo vai trabalhar em cima dessa perspectiva. As mulheres não são vítimas. A Gregory vai dizer que essas mulheres participam de uma relação violenta. E aí essa perspectiva, ela é utilizada para que as mulheres refletissem sobre si mesmas e saíssem desse lugar de vítima, refletissem sobre suas atitudes, refletissem sobre suas possibilidades de enfrentamento diante da situação de violência, né? E aí, nesse sentido, beleza, é uma perspectiva positiva não tratar essas mulheres como vítimas. É uma perspectiva positiva, sim, para que essas mulheres elas possam se ver fortes e possibilitadas, né, para o enfrentamento dessa situação e sair delas. Porém, o que é que acontece, gente? Gregory, ela ainda complementa essa perspectiva dizendo que discorda da ideia de que o agressor é ativo e a vítima passiva. Porque ela diz que essa ideia tira um desfoque da questão de haver parceria na relação. Ela diz que numa relação há uma parceria, né? Onde o casal se utiliza aí da violência como forma de comunicação. E é aí que entra a questão de não haver vítima e de não haver agressor, e sim coparticipantes. E aí, gente, eu acho uma perspectiva um tanto quanto perigosa, né? Porque, vejam bem, há em alguns casos em que os dois se xingam, né? Em que os dois se agridem, se batem, né? São parceiros nessa relação abusiva. Há casos que sim. Eu sou abusivo e eu me relaciono com alguém igualmente abusivo. Isso existe? Existe sim. Certo? Existe sim. Eu posso me relacionar com alguém, ser abusivo com essa pessoa e essa pessoa igualmente ser abusiva comigo, e rola aí uma parceria nessa relação, né? Uma troca violenta, né? De agressões psicológicas, às vezes físicas e tudo mais. E há sim uma parceria, uma coparticipação numa relação abusiva. Há aí uma participação numa relação violenta de ambas as partes. Mas vejam, isso é uma regra? Para mim, não. Eu vou dizer que em todos os relacionamentos abusivos há uma coparticipação? Não, não vou dizer, não vou afirmar isso. Essas duas mulheres citadas acima, né, essas duas mulheres em específico mencionadas acima, elas estão aí nessa relação porque elas querem estar, né? Veja o discurso da Carla: eu não dou conta dos filhos, nem dou conta da casa, quanto mais de trabalhar fora. Ela mencionou que eu tô nessa relação porque eu gosto dele, porque eu quero estar, porque eu não me vejo sem ele. Não, veja o que ela elenca: não dou conta dos filhos, não dou conta da casa, quanto mais de trabalhar fora. Essa mulher está se sentindo impotente para seguir a vida sem esse homem, né?
E aí ela acaba se mantendo nessa relação por uma questão de sobrevivência, para dar conta da sua vida, para dar conta da própria vida, né? Elas estão nessa relação se mantendo nesse lugar porque elas sentem-se impotentes para seguir em frente sem esses homens. A Carla foi bastante clara nas suas palavras. Não consigo dar conta da casa, não consigo dar conta dos filhos, quanto mais trabalhar fora. E aí você pode até pensar, mas por que ela não arruma outro? Como se fosse bem fácil isso, né? Geralmente essas mulheres, por vir aí tão agredidas psicologicamente, né? Elas já estão aí com uma baixa autoestima tão grande que elas tendem a pensar que não vão conseguir mais arrumar ninguém. E venhamos e convenhamos que arrumar um outro alguém para sustentar filho dos outros não é uma coisa muito fácil, não. A pessoa quando está sozinha não é fácil. Imagina com filhos, né? Muitos dos homens hoje em dia não querem mais sustentar a mulher. Imagina a mulher com filhos, né? Então vejam, impossível ver uma mulher dessa como co-participante nessa relação e não como vítima. Até porque, gente, não ver essas mulheres como vítima, isso aí acaba negativizando o ato de denunciar. Denunciar o quê, se não há vítima? Se ela tá nessa porque quer, para que denunciar? Ela não é vítima, ela participa de uma relação violenta. Ela é tão agressora quanto ele. Se ele agride, ela também agride, ela tá nessa porque ela quer estar. Denunciar o quê? Então veja, essa perspectiva acaba negativizando o ato de denunciar esses agressores, certo? E muitas vezes, é o que eu estou dizendo, essas mulheres não permanecem numa relação porque querem, não. É justamente porque não se sentem capazes de viver sem esses homens. Porque não se sentem capazes, né, de conseguir dar conta da vida sozinha. E aí se permanece nesse lugar, certo? Bom, gente, eu vou continuar refletindo. O artigo é relativamente grande, não dá para refletir esse artigo em um único vídeo. Então, no próximo vídeo, para não saturar de informações, no próximo vídeo acerca dessa playlist, a gente continua, tá bom? A gente continua refletindo aí essa perspectiva da Gregory, tá certo? Bom, é isso. Bom, na tela final vai aparecer aí para você a playlist, onde eu venho tratando dessa temática, certo? Na tela final vai aparecer aí para você também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Então, se você gosta de psicanálise, se você se identifica com a psicanálise, então conhece lá meu canal secundário, se inscreve lá também, tá certo? E aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é só por e-mail, e você vai encontrar aí também minhas redes sociais, para que você possa adicionar, para que você possa me seguir, e daí então acompanhar de perto os meus projetos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.